Você já ficou hipnotizado por uma história que você nem viu o tempo passar? Ou já se identificou com uma professora que parava a aula para poder contar casos da vida no meio? Talvez você já tenha ficado obcecado por um personagem ou queria de toda forma aprender a se comunicar e cativar igual uma pessoa que fala muito bem. Se você já passou por qualquer uma dessas situações, você já sentiu o poder do storytelling. E é o nosso assunto de hoje. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e sejam bem-vindos ao Quarto Setor. Hoje nosso assunto é storytelling e para que ele serve. Nosso ponto de partida é que storytelling nada mais é do que contar de histórias. Storytelling. Então, desde a nossa fofoca diária até filmes e livros, tudo isso está dentro do storytelling. A grande diferença é a estruturação. Se a gente parar para pensar, faz pouquíssimo tempo que existe essa variedade de formas de contar histórias. As redes sociais e a internet surgiram há mais ou menos 30 anos. A televisão e o cinema surgiram há mais ou menos um século. E antes disso, eram os livros que dominavam. Mas mesmo assim, houve uma época que nem a escrita existia. E lá estava o storytelling. Estava essa tradição oral de contar as coisas através de anciões que sentavam em volta de fogueiras, contando os perigos da mata, contando os benefícios de uma planta, tudo por conta do objetivo principal do storytelling, que é o quê? Transmitir conhecimento. É um exercício de imaginação a gente compreender que há pouco tempo atrás a humanidade não tinha explicação para muitas das coisas que pra gente hoje é meio óbvio, desde as estações do ano, de primavera, verão, outono e inverno, até questões de biologia, de bactérias. Então, como a gente não tinha como explicar aquilo, a gente criava histórias. Pode ser que não era a explicação mais verídica possível, mas era uma forma de alertar. Talvez explicar que você não deve ficar próximo de uma pessoa que está doente. Antigamente se acreditava que era porque o ar ficava contaminado, mas hoje a gente sabe da existência de vírus e bactérias. De qualquer forma, a explicação está correta. Você não deve ficar perto de uma pessoa contagiosa. Então, o storytelling está presente na humanidade como uma forma de transmitir esse conhecimento, seja ele através de histórias mais científicas e realistas ou através de mitos e lendas, que são uma forma de adaptar o nosso conhecimento. Antes de continuar a explicação, quero convidar você, se você gosta de assuntos de storytelling, de criação de histórias, análises de filmes e séries, a se inscrever aqui no canal e ativar a notificação. Apesar então do storytelling estar presente na humanidade desde os seus primórdios, com pinturas rupestres, pergaminhos, pirâmides, vasos decorados na Grécia, tiveram várias formas de contar histórias, mas não são todas as histórias que são lembradas. E o fator principal para isso é a emoção. Um bom storytelling tem uma boa carga emocional. Quando a gente conta histórias, por exemplo, para crianças, que a gente fala, a moral da história a gente está tentando ensinar alguma coisa. Se a gente pega, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, a gente está tentando ensinar para aquelas crianças a ouvir os mais velhos e a não falar com estranhos, certo? Só que, no caso de Chapeuzinho Vermelho, para que isso funcione, a criança precisa ter medo do lobo mau. Tudo bem que agora está sendo discutido se isso é uma boa estratégia, existem outras emoções que poderiam ser embutidas aqui. Mas nessa história antiga que a gente já conta há séculos, era o medo que estava presente. Se a criança não sente medo do lobo mau ou medo do que ele faz com a vovozinha, ela não vai seguir os conselhos daquela história. Então, um bom storytelling precisa ter uma carga emocional embutida. É por isso que o filme de comédia que mais te faz rir é o melhor filme que vai fazer você lembrar. Um filme que te faz chorar pra caramba é um filme também que vai ficar marcado dentro da sua alma, porque você sempre vai lembrar daquilo. Um filme de romance que quando você termina de assistir, você tá se sentindo super apaixonado. Ou até os filmes de super-heróis, que as crianças e até alguns adultos saem se sentindo super poderosos, saem se sentindo meio como se fossem heróis, aquela adrenalina toda. Esse é o objetivo do storytelling. Se ele provoca uma resposta emocional na pessoa, ele tá sendo eficaz. Mas existem outros pilares também. Além então do storytelling precisar de um objetivo e de uma emoção, ele precisa também de uma identificação. A história da Chapeuzinho funciona com crianças porque ela mesma é uma criança. Mas a gente tem outros exemplos. Por exemplo, um político que está fazendo um discurso falando: eu sou marido, eu sou filho, eu nasci aqui, eu passei pela situação X, eu passei pela situação Y. Ele está tentando criar pontos de conexão com as pessoas, gerar
essa identificação. E a identificação pode ser de coisas simples, como por exemplo, ele passou pela mesma situação que eu, ou de coisas mais profundas, como ele vê a vida da mesma forma que eu, ele interpreta as coisas da mesma forma, ou ele teve pais parecidos, ele teve amigos ou tem amigos parecidos, ele tem uma filosofia parecida. Existem várias formas de gerar identificação, sem necessariamente precisar ser aquela pessoa é idêntica a mim. Não, Chapeuzinho Vermelho não é idêntica às crianças. Ela vive na época medieval, ela passa numa floresta, ela leva doces pra vovozinha. As crianças continuam se identificando. Por quê? Porque elas estão dentro desse cenário de que o pai manda ela fazer alguma coisa e ela às vezes não quer fazer o que o pai realmente pediu. Então até a situação que está sendo contada no storytelling pode ser uma forma de identificação. Então o que a gente pode dizer é que o storytelling, por mais que esteja presente na humanidade há tanto tempo, continua evoluindo, continua sendo estudado, tem novas estruturas sendo descobertas e analisadas, a narratologia é uma área que está se expandindo. Então se você quiser saber novas questões de storytelling, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, porque hoje a gente viu 3 princípios importantes: o objetivo, a emoção e a identificação. Mas existem várias outras coisas que a gente ainda pode explorar. Se você quiser ver esse conteúdo, se inscreve aqui. Se gostou do vídeo de hoje, clica no gostei, compartilha com quem você acha que pode gostar desse assunto e eu vejo vocês no próximo episódio.